vai aparecer aqui pra mim. E toda vez que você posta uma coisa, eu botei pra aparecer. Estamos lá, olha lá, o vermelhinho apareceu? Apareceu ao vivo. Olá, gente, boa tarde. São exatamente 17 horas e 3 minutos. Você que está sintonizado na LWR, hoje nós temos mais uma entrevista com meu amigo Moisés Santana, um homem que tem um currículo, que currículo invejável, mas ele sabe o que ele passou para ter esse currículo. Só Moisés Santana é nosso entrevistado, está aqui na nossa live. Ontem nós tivemos uma live, um bate-papo falando da saúde. Teve algumas situações que nós iremos falar de acordo com nossa entrevista aqui. Eu quero agradecer você que já estiver sintonizado aí na LWR. Eu gostaria só que você falasse comigo como está a iluminação, como está o som, o que você está achando dessa música de Gisele Nascimento. Eu vou até voltar ela aqui um pouco para você escutar do início essa música. Essa música é muito linda. Não quero ser assim, Senhor, vem cuidar de mim. Esse dia nós começamos assim. Hoje nós temos um bate-papo gostoso, um bate-papo informal. Meu amigo Moisés, como eu disse, está aqui. Eu quero agradecer desde já, a todos os apoiadores, patrocinadores, as pessoas que vêm nos dando audiência na nossa live. Sem vocês, nós não seríamos nada. Então nós escutamos todos, nós entendemos todos, sabemos da chateação de muitos, mas estamos aqui, dando as caras para bater e para trazer o conhecimento e esclarecer notícias pertinentes da nossa cidade. Eu quero saber, já quem está online na nossa live, já tem 2 pessoas assistindo. Vando Silva, percussionista, já está assistindo. Valquíria Bahia já está nos assistindo. O que você está achando dessa música? Essa música fala um pouco do sistema, mas... Moisés Santana, boa tarde. Boa tarde, Alex. Muito boa tarde a todos os ouvintes aí da LWR, né? Agradeço desde já pela audiência de todos e obrigado por estar aqui conosco nessa tarde. Eu garanto para vocês que vai ser muito proveitosa. Temos muita coisa para falar hoje aqui. Não tenho dúvida disso. Como eu disse, você tem um currículo extenso. Se a gente tivesse que fazer uma live, seriam umas 10 horas aí para falar de todos os pontos que você vem estudando, todos os pontos que você é esclarecido. Mas nós temos uma hora, podemos passar desta hora. A partir da próxima semana nós iremos organizar nossa live, teremos roteiros diferenciados. Porque nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo e nós estamos a cada dia melhorando. Maiana Santos está curtindo a nossa live. Como disse, está ele aqui, Moisés, um menino prodígio, o cérebro da situação. Daqui a pouco nós começaremos nossa entrevista. Só estou aguardando algumas pessoas entrar. Já tem algumas pessoas nos assistindo. Quero agradecer a audiência de ontem. Rita Coutinho já está assistindo também. Nice Bahia já está curtindo a nossa live. Muito obrigado a você, muito obrigado. E eu já vou dar início à nossa entrevista. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar. Se você não está sintonizado neste momento e alguém quer ver Moisés, quer ver Alex falando na nossa LWR, você compartilha, curte. Para mim saber que temos audiência, eu preciso de compartilhamento, eu preciso que você curta a nossa live. Desde já agradeço. Augusto Gifone está sintonizado. Nossos patrocinadores é EliteNet. Sol Santos curtindo a nossa live também. EliteNet é a melhor internet da atualidade. Matias Barreto, Mercadinho da Família. Crediário Barbosa. Bianca Silva curtindo a nossa live também. E JR Abatedouro. Se sua mulher brigou final de semana, você saiu para jogar um futebol, domingo não tem nada, você vai ali no JR Abatedouro, compra um frango do meu amigo Bebé e você faz aquela média. Você é casado, Moisés? Não, ainda não. Ainda não? Não. Então, Moisés, eu vou dar um pontapé aqui na nossa entrevista. Aba 1970, eu e você e eu, sintonizado nesta live.
Obrigado a todos que estão sintonizados. Quero mandar um abraço aí para o Jornal de Barrolândia, também transmitindo a nossa live. Tem 3 canais hoje transmitindo a nossa live. Você assiste por Alex Ramos e por mais 3 canais disponíveis neste momento. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. Agora é oficial, estamos aqui. Isabela Coutinho nos assistindo. E vamos dar início à nossa entrevista. Em primeiro lugar, é um prazer ter você aqui. Eu sei que você também é um cara ocupado, porque o cara que tem um currículo que você tem é um cara que precisa estar estudando, um cara que precisa estar atualizado. E ainda é um cara, vou dizer assim, polêmico nas redes sociais. Não é polêmico de maldade. É polêmico porque tem os seus próprios pensamentos, é racional e nem todas as vezes concorda com alguns posicionamentos. Eu queria desde já te agradecer e eu queria que você falasse o nome, profissão, um pouco de Moisés, resumidamente, para a gente dar início à nossa entrevista. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pela audiência de vocês. É um grande prazer estar aqui nessa live, né, na LWR, que foi um projeto assertivo do nosso amigo Alex Ramos. Fazia tempo que nós precisávamos de um veículo de mídia que informasse verdadeiramente as pessoas, que estivesse disposto a trazer um conteúdo que fosse para todas as pessoas, que fosse acessível, e você trouxe essa ideia com maestria. Então a gente precisa agradecer a você também, né? Muita gente já me conhece aqui em Belmonte, mas para quem não me conhece, meu nome é Moisés da Cruz Santana, né? Tenho 29 anos de idade, sou professor de língua estrangeira moderna e também de língua portuguesa, né? Graduado em linguagens, códigos e suas tecnologias. Sou especialista em didática de ensino de línguas e culturas estrangeiras modernas, né? Que foi a especialização que eu fiz no Uruguai. E também estou terminando agora, inclusive, escrevendo já minha tese, a minha dissertação, meu TCC, da minha segunda pós-graduação, que é em Educação e Interculturalidade, né? Sou membro do Movimento Negro, fui membro aí da Comissão de Políticas Afirmativas da universidade, que pensou o sistema de cotas na universidade onde eu estudo. Atuo aqui na área de educação, de cultura também, na área da sociedade no geral. Tenho meus trabalhos voluntários aqui, cuido da minha família e é isso, né? Não tenho filhos ainda, também não sou casado, mas minha vida é nessa pegada aí. Moisés, para mim é um prazer te ter aqui. Você é um amigo, irmão, um cara sofredor, batalhador. Então eu reconheço isso. Já tinha um momento que eu queria te convidar para estar aqui, mas tudo tem o seu momento, o seu propósito. Tá, eu espero que quando você crescer, mais que está crescendo, for para fora do Brasil, lembrar e a gente vai com nossa live, com nossa LWR, a primeira emissora da cidade de Belmonte, com fé em Deus. Quero que você também venha aqui, não esqueça da gente não. Eu quero já falar aqui com tem internautas. Vando Silva, qualidade perfeita, parabéns. Valquíria, boa tarde, Moisés, boa tarde, Alex. Bianca, boa tarde. William, Marcel, boa tarde. Rita Coutinho, boa tarde, parabéns pelo entrevistado. Estezinha Lapa, cheguei! Sou Santos, já estou ativa, hein? Transmissão está show, tão de parabéns. Gerdson Júnior Soares, Sávio Santos, alô Moisés e Alex, forte abraço! Então, obrigado você que está curtindo a nossa live. Eu vou fazer a primeira pergunta a nosso amigo entrevistado, que o tema hoje seria o jovem no campo da política atual. Mas como o homem tem um currículo grande, tem algumas coisas que nós vimos nas redes sociais, iremos perguntar até para ele se explicar de algumas situações. Moisés, primeira pergunta para você: como você vê a participação do jovem no cenário político hoje e qual a importância disso? Acho que a proliferação de informações, a popularização da internet, eu até conversei bastante com o professor Alberto Rocha sobre isso, ela deu voz a novos sujeitos. Isso não quer dizer que as pessoas que eram de outra geração ficaram esquecidas, mas deu oportunidade de pessoas que não tinham voz terem a partir desse momento, entende? Então, assim, o jovem, ele começou a entender um pouco seus direitos, né?
a ter mais informações e se aproximar de um universo que antes era distante. A política era distante do jovem, né? A gente tinha uma ideia de política como uma coisa que estava muito acima de nós, meros cidadãos, Sim. e estava na mão de pessoas invejáveis, grandes pessoas, grandes pensadores. Mas a partir do momento que se popularizou a internet, que as pessoas começaram a perceber que tinha voz, aí surge aí esses novos sujeitos. E o jovem, né, nós, de uma maneira geral, nós seres humanos, somos sujeitos políticos. A partir do momento que a gente acorda, já estamos fazendo política. Até o ato de negar alguma coisa é um ato político. Já é uma política. Então, todas as decisões que nós tomamos na nossa vida são decisões políticas, porque elas precisam ser tomadas de uma forma a perceber que nós vivemos em sociedade. Então, você tem que ter um posicionamento. Então, o jovem, ele tem que participar da política. É importante que o jovem participe, porque ele traz as ideias dele, os anseios, o que as pessoas têm pensado agora, né? Nós vemos aí muita gente velha na política, com mais de 30, 40 anos na política, mas não conseguem entender a necessidade atual dos jovens, não conseguem entender a necessidade atual das pessoas. Então, uma pessoa jovem que se ingressa na política, seja ela partidária ou política social, qualquer que seja, ele traz novos estímulos para esse meio e faz com que as pessoas elas consigam pensar numa política que seja contextualizada, né? Porque a gente não pode viver mais naquelas práticas políticas de 1900 antigamente. Nós precisamos renovar a política. Fumo, como diz, né? Isso. E se a gente precisa renovar a política, nada mais, né, eficaz que colocar pessoas jovens com pensamento mais progressista, mais jovem nesse meio, entende? Então, acho que essa é a importância do jovem participar da política. E pelo fato da popularização da internet e do acesso à informação, mais pessoas começaram a ter voz, e eu acho que isso é muito importante. Lúcio Santos curtindo a nossa live, Lúcio Oliveira curtindo a nossa live também, Flávia Camila curtindo a nossa live. Como disse, hoje o entrevistado é Moisés, um pensador, um jovem que eu tenho até medo do currículo desse homem quando tiver 40 anos, porque o currículo dele é extenso. Eu falei com ele, Moisés, me deu até, assim, eu estava ocupado assim, e algumas coisas assim, a gente teve que resumir, na verdade está resumido aquele currículo, mas ele está aqui, é um pensador, um cara muito inteligente. Vitória Gonçalves curtindo a nossa live. Dá uma olhadinha no nosso sinal se tá tudo ok, transmitindo ao vivo ali, e nós vamos partir para outro segmento. Moisés, como eu disse, você é muito estudado. Como você analisa a política mundial, em especial da Bahia hoje? Olha, se tratando também de jovem. Sim, falar da política mundial e aí partir para uma escala menor, que é a política estadual, é um pouco complicado, porque nós temos legislações e culturas diferentes. E a cultura, ela transforma também cada sociedade. Então, a política mundial, ela corre para um caminho, né, global, no sentido de entender o sujeito na sua integralidade. Mas é um pouco complicado falar, porque são realidades totalmente distintas da nossa. Levando para o lado aqui da Bahia, que é mais um pouco nossa realidade, nós temos aí uma política muito contundente nesse momento, no sentido de mais de união, né? O Consórcio Nordeste tem aí mostrado, né, nos últimos tempos, a preocupação, né, nesse período de pandemia, e está fazendo com que as forças, pelo menos na Bahia, sejam unificadas. Então você vê dois pensadores políticos, como Rui Costa e o próprio ACM Neto, que se divergem ideologicamente, lutando lado a lado em favor da população. Entende? Então você vê assim uma certa consciência, mesmo que ainda não chegue no ideal que a gente precisa, mas você vê uma certa consciência desses atores em pensar primeiramente na população. No cenário nacional, existem algumas políticas que correm na contramão desse sentido, porque há uma briga política muito grande, né? Nos últimos tempos nós temos visto muitas polêmicas com relação à política nacional, pessoas mudando seu posicionamento, mudando de lado, rachando. Eu acho que esse é um momento de união. É o momento de nós entendermos que nós estamos todos no mesmo barco, e é isso que eu estou vendo na política da Bahia. São pessoas que têm posicionamentos ideológicos diferentes,
mas que neste momento, com todos os defeitos Estão se unindo, dando a mão. estão se unindo porque estão pensando no bem da população. Eu acho que isso é muito interessante de ver. Excelente resposta. Quero agradecer ao Mercado da Família, Matias Barreto está sintonizado. Você que está sintonizado, a nossa internet é Elitenet do meu amigo Cascata. Já que a gente está falando um pouco sobre a política mundial, não é fugindo do nosso texto, Gil Gomes já mandou uma pergunta aqui dizendo: Moisés, como você vê o posicionamento do presidente diante do enfrentamento desta pandemia? Acredito que o internauta ali, Gil Gomes. Tá. Ô Gil, boa tarde. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele não tem sido muito feliz em suas colocações nos últimos tempos. Haja visto que os próprios correligionários dele têm o atacado e têm declarado que está saindo desse apoio, né, está retirando o apoio ao presidente por conta das suas últimas, vamos dizer assim, entrevistas. O que acontece é que nesse momento, né, é um momento muito difícil. Qualquer pessoa que estivesse no governo estaria enfrentando dificuldades, porque é uma pandemia mundial. Então o presidente Jair Bolsonaro, como qualquer outro, está enfrentando muitas dificuldades, só que ele não tem sabido lidar com as cobranças que têm vindo de fora e tem reagido mal a isso. E isso tem feito com que alguns posicionamentos dele tenham sido infelizes. Eu particularmente tenho observado com muita cautela e observado todo esse movimento e vejo que ele, em alguns momentos, parece que já entregou os pontos. Que ele não está mais muito preocupado com o que vão dizer e tá indo do jeito que dá. Professor Moisés, eu entendo esse posicionamento seu, você falou uma coisa muito verídica. Ontem eu tive uma live com o secretário de saúde e hoje eu fui praticamente bombardeado. Pessoas queriam que eu botasse o secretário de saúde no estreito. Imagine Bolsonaro, que tem as mídias grandes, CNN, Globo e outras emissoras batendo todo dia. É um presidente, um cara que tem que se comportar como presidente. Eu quase não consigo lidar com as oposições contrárias. Muitas pessoas questionou, falou que eu dei café com manteiga pro secretário, disse que queria que eu cobrasse mais, que eu fui falho nas minhas perguntas. E é difícil mesmo você ter um pensamento. Hoje, se fosse um cara mais fraco, não faria essa live. Mas eu tenho certeza que todos os internautas falaram para melhoria a cada dia. Eu acho que o que acontece com o presidente é o seguinte, com todo mundo, comigo, com você, com qualquer pessoa. Se nós, a partir do momento que nós entramos em alguma coisa que é pública, nos propomos a fazer algo que é público e de conhecimento de todos, nós temos que desenvolver o que a gente chama de inteligência emocional para lidar com essas questões. Verdade. Entende? E muitas vezes, como a gente tem falado, algumas pessoas, elas nos atacam de forma pessoal. Mas na maioria das vezes, elas estão nos atacando enquanto instituição. Não é o Bolsonaro como pessoa, e sim como presidente. Talvez uma fala grotesca que ele tenha ou outra, se fosse na vida pessoal dele, não tinha tanta relevância. Mas pelo cargo que ele ocupa, sendo presidente, ele não pode falar determinadas coisas, se reportar as pessoas de determinada maneira, porque a cobrança vai chegar. E a cobrança de quem não entende o trabalho que você tem para realizar uma live, é difícil de entender. Só quem sabe quem aqui é você. É algo muito subjetivo e abstrato. Só quem sabe é quem está na frente disso. Entende? Gente, eu quero agradecer a todos. Djalma está transmitindo a nossa live. Ele disse que som tá ok, live tá ok, que Moisés tá bonitão lá. Pablo Ricardo, gatinho experiente, fala bonito esse Moisés, parabéns. Leonardo do Surf também tem pergunta aqui. E outras pessoas aqui também têm pergunta. Eu vou aqui fazer mais uma pergunta do entrevistado, das redes sociais, e já vou passar para a nossa pauta, porque tem para quem você tira o chapéu. Será que o secretário está aqui? Será que Alberto Rocha está aqui? Que será para quem ele tira o chapéu? Leonardo Melo diz: Moisés, o que você acha hoje que falta na sociedade da cidade de Belmonte? Importante que a sua resposta seja sem lado partidário.
o que falta para as pessoas... Na sociedade belmontense, acredito. Acho que Belmonte ainda falta muita união, entendeu? Como o secretário bem disse ontem, independentemente das nossas divergências, Belmonte chega a ser uma família. Temos aí um município pequeno, onde os laços de afinidade eles se estreitam por algum momento da vida. Fomos colegas de escola, jogamos futebol junto na catequese, só que as pessoas em determinado momento, elas não se veem participantes dessa família. Ontem eu sinalizei que, como uma grande família, tem alguns parentes que a gente não gosta. Tem algumas pessoas que a gente tem divergência e, como toda uma família, nós temos brigas. Mas o que falta ainda em Belmonte é um pouco mais de união, altruísmo entre as pessoas aqui, muitas pessoas ainda precisam ser mais solidárias, precisam ser mais empáticas e se colocar no lugar do outro. Eu acho que está faltando um pouco disso ainda, né? Então, assim, o que falta às pessoas também aqui em Belmonte é enxergar um pouco mais à frente, uma realidade mais à frente. Eu vejo muita gente ainda com um pensamento muito egoísta aqui, um pensamento em si próprio, e defendendo não o lado coletivo, mas sim o seu lado. Se o que acontecer a partir de agora for bom para mim, eu vou me calar, esquecendo do meu irmão que pode não ser contemplado com esse acontecimento. Então acho que falta essas medidas de empatia, de altruísmo, de se colocar no lugar dos outros e, acima de tudo, de mais união, haja visto que somos uma grande família. 17 horas e 24 minutos, eu preciso que você dê sua curtida, eu preciso que você dê seu like, compartilhe a nossa live. Passamos de 50 pessoas assistindo a gente ao vivo nesse momento, só por Alex Ramos, pela LWR tem outro tanto e pelo Jornal de Barrolândia de Cabral tem outro tanto nos assistindo. Moisés, já que estamos falando da política atual, daqui a pouco nós iremos entrar falando um pouco do jovem. Belmonte atualmente tem dois grupos políticos. O de Dr. Ieda Elias e o outro grupo é formado por pessoas que eram o grupo da ex-prefeita Alice Maria e algumas pessoas que é do grupo de Jânio Natal, que aparentemente se desfez. Aí o que eu te pergunto, você acha que no futuro pode aparecer novos grupos no cenário político de Belmonte? Em algum momento a gente percebe que essa política de Belmonte, essa velha política, tem se desgastado em si próprio. E para você desfazer um grande grupo como o que foi o de Jânio Natal, você tem uma nova demanda sendo criada. Você já tem aí, por exemplo, com essa tentativa de Bebeto de ser prefeito, a tentativa de criação de um novo grupo, com alguns atores já conhecidos, mas não deixa de ser uma pessoa nova que está à frente, né? Então, nesse cenário, a gente vê aí que é possível, é viável e é propenso a existirem novos grupos no futuro. Então, acredito que nas próximas eleições, muitas pessoas aí, elas vão se separar, se dividir, e eu acho muito importante que se criem novos grupos políticos para que a gente possa romper com esse sistema. Porque por mais que nós apoiamos um candidato hoje, vai chegando uma hora que isso fica desgastado. As mesmas figuras, os mesmos personagens de sempre, tentando contar a história de maneira diferente, tentando apagar as páginas que deram errado e tentar transformar essas páginas em outras páginas novas. Mas vai ter uma hora que a gente precisa renovar. A gente precisa de coisas novas. A gente precisa romper com esse paradigma que se perpetua, entende? Então é preciso já começar no novo, pensar no novo, mesmo que a gente tenha isso como uma projeção para o futuro, porque o atual momento ele pede que a gente trabalhe com nossa experiência, mas com certeza no futuro haverão grupos novos aí. Então você acha que tem espaço? Com certeza. Com certeza a política de Belmonte ela está aberta para o surgimento de novos grupos. O internauta aqui, escutando isso, ele já mandou imediato. Você está falando isso, Moisés, Gédson, Júnior Soares. Mas o que você acha sobre a gestão atual? Gente, eu quero só dizer uma coisa aqui para vocês. Ontem, Bruno e outras pessoas falou que eu maqueio muito a pergunta. Ler ao vivo é difícil, ainda mais com esse celular abençoado que eu tenho, tá? Então, às vezes eu pego aqui, passo o olho, vejo a pergunta e faço o meu desembolar, porque ao vivo é difícil. Então ele pergunta, Moisés, o que você tem a dizer sobre a gestão atual de Belmonte? Tá, eu vou falar sobre a gestão baseado no que a gente vê, no que eu tenho sentido da população, né?
faz tempo que eu vejo as pessoas de Belmonte um pouco desesperançosas. Onde eu passo, eu vejo muita gente reclamando de muitas coisas, né? Sobretudo com relação à classe de professores, né? Que não tem sido valorizado em Belmonte. A gente sabe a importância da educação. Eu, mais do que qualquer pessoa, assim, eu tenho consciência de como a educação transformou a minha vida. Eu acho que os professores têm reclamado muito, os servidores da educação têm reclamado bastante. Tem uns problemas básicos de infraestrutura, tem uns problemas de saneamento básico, né? Pessoas de bairros reclamando aí. Então, assim, eu acho que a gestão, ela deve, não sei, pode ser que esteja focando em alguma coisa que não tem sido eficaz para a população. E não vejo que a gestão, essa gestão atual se encontrou em alguma coisa, entende? Você acha que está toda perdida? Em algum momento você encontra algum setor tentando trabalhar, mas sem muita autonomia e tentando sobreviver a esse mar de acontecimentos. E me parece que, quer queira o destino, quer não, esse ano todas as coisas que aconteceram colaboraram para que essas tragédias fomentassem ainda a queda do governo atual. Então você tem alguns fenômenos naturais que aconteceram, depois nós tivemos essa pandemia, depois nós tivemos queda de Guaiamum, depois nós tivemos um déficit na arrecadação do município. Então parece que tudo colaborou para que a gestão não tivesse sucesso. Mas coisas que também dependiam da gestão não foram feitas e fez com que a gestão atual fosse fracassada no sentido geral. Isso não estou dizendo por mim, mas pelo que eu sinto da população, pelo que eu escuto e pelo que eu vejo aí de forma sistemática no dia a dia caminhando por essa cidade. Lúcio também tem uma pergunta aqui, Lúcio Oliveira. Ele fez uma pergunta, mas aqui a LWR já tinha uma pergunta, então vou introduzir a pergunta dele junto com a da emissora. Eu vou dizer assim: Moisés Santana, segundo o Fofoca News, você era um cara sumido. Você era um cara sumido e de repente você apareceu. Você é candidato a alguma coisa ou busca um cargo político? Essa é uma pergunta muito interessante. E eu acho que é Fofoca News mesmo, porque quem me acompanha há tempos sabe que eu nunca sumi de Belmonte, certo? Desde quando eu tinha 18 anos, quando eu tive minha primeira oportunidade de trabalhar aqui na Secretaria de Educação, eu sempre militei. Mas uma coisa é diferente, eu sumi para voltar melhor. Eu fui em busca de capacitação, de crescimento intelectual e de condições financeiras e intelectuais de ajudar as outras pessoas. No momento que eu sumi, eu estava na faculdade, estudando, dando duro, trabalhando bastante, cuidando da minha família. Como todo mundo sabe, em 2016 minha mãe teve câncer, faleceu, meu pai amputou as pernas. E eu sumi para a população em geral, porque eu estava dando prioridade às coisas boas. Então, assim, eu sempre acredito que o recuo é uma estratégia de luta. Então não quer dizer que eu sumi, porque quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu estou nessas trincheiras aí desde 2012, 2013, vamos falar assim, nós estamos em 2019, há 7 anos que eu já participo de ações humanitárias aqui em Belmonte. É candidato? Não, não sou candidato, não tenho pretensões de galgar nenhum cargo político, até porque, primeiramente, eu ainda me considero um cara imaturo para assumir uma responsabilidade grande de ser, por exemplo, um vereador ou um secretário que seja, mas estou aberto às oportunidades. Se as pessoas que estiverem na gestão visualizarem em mim a possibilidade de uma oportunidade em algum que seja, eu estou aqui aberto porque eu sou um profissional. Entendi. Eu sou um profissional e o que eu quero de Belmonte é o bem. Mas eu não sou candidato, a vereador, eu não tenho pretensão de cargo político. A única coisa que eu quero é que a população belmontense ela se dê bem na vida, que as pessoas aprendam as coisas, que as pessoas desenvolvam esse senso crítico, que as pessoas tenham minimamente um lazer, que tenham comida na mesa em casa, que tenham acesso à informação. E essa é a minha luta, porque eu e minha família, nós já passamos por muito perrengue aqui em Belmonte, já passamos fome aqui em Belmonte. Então eu sei a necessidade que o povo tem, e hoje em dia o que eu faço é só uma forma de retribuir tudo aquilo que eu recebi. Eu sou muito grato a muitas pessoas de Belmonte, e o que eu sempre falo quando eu ajudo uma pessoa é que ela deve ajudar a outra lá na frente. E o que eu faço com as pessoas agora foi o que outras pessoas já fizeram por mim lá atrás. Então é só uma maneira de agradecer, de ser grato ao povo e devolver
para o povo tudo aquilo que eles já me deram. E é por isso que eu participo desses grupos. Eliésio diz, alô tio Moisés Santana. Matias Barreto fala assim, este é meu garoto. E muitas outras pessoas aqui te parabenizando, Flávia Camila, e muitas, Flor Miller também te parabenizando a LWR por essa entrevista. Como eu disse, é um homem, um professor que tem um currículo invejável e tem muita coisa pra gente fazer. Tem pra quem você tira o chapéu, ele já olhou torto ali, viu 10 chapéu, será que eu acho que ele tá pensando, Alex vai me botar na berlinda? Não, mas nossa LWR precisa de todo mundo, nós precisamos do telespectador, nós precisamos do entrevistado e nós somos uma rede, vou dizer assim, logo de televisão, sim, que é o pensamento futuro para a cidade de Belmonte, inteligente. Sim. Tá? Moisés Santana, você estava falando nesse instante, professor Moisés, que você é professor da SESC? SESC, é. Você é professor... Sistema Social do Comércio. Então, você é professor da SESC em Porto Seguro. Isso. E da rede estadual em Cabralha. Uhum. Por que não em Belmonte? Profeta de casa não tem honra? Não, acredito que não chegou o meu momento, né, em Belmonte. Eu sou professor do SESC porque eu fiz uma seletiva antes de ir para o Uruguai até. Eles estavam com vaga aberta para professor de inglês. Eu fiz essa seletiva, fiz a prova, passei em primeiro lugar. Na verdade, passei eu e outras duas pessoas, mas como são várias etapas do processo, eu fiquei no final, comecei a trabalhar no SESC em 2018. E no estado... desde quando eu cheguei em Porto Seguro para estudar, como eu já tinha uma longa caminhada aí no ensino de inglês, antes de eu me formar, ainda como estagiário, eu fui estagiário do IEL, em Santa Cruz Cabralha. Primeiro eu entrei lá como estagiário. Assim que eu me formei, teve a prova do REDA, que eu fiz. Não tinha vaga para Belmonte, né? E aí eu passei de novo e fui trabalhar no estado, na rede estadual, em Belmonte. Eu não tive essa oportunidade porque eu sou professor de ensino fundamental 2 e ensino médio, então eu tinha que entrar aqui através de concurso ou de contrato. Ninguém me chamou para trabalhar por contrato e também não teve concurso para minha área. Então profeta de casa não tem honra? Por enquanto ainda não, mas espero que um dia tenha. Porque esses dias eu faço essa brincadeira por 3 motivos. Matias Barreto, ele foi entrevistado, ele disse que 2 vezes discursou na Câmara de Vereadores lá em Porto Seguro. Estava com ele, inclusive. Você, professor em Cabralha, em Porto Seguro. Alex Ramos também tem um trabalho que já fez, nunca recebeu aquele papelzinho que diz lá do título de cidadão belmontense. Então, assim, e outras pessoas aqui, muito, às vezes, até tão capacitada como você, tão capacitada como Alex Ramos, e às vezes não tem oportunidade. Pessoas de fora... Sim. Tem sua oportunidade, vou dizer assim que Belmonte abre todas as portas de todas as vias. Mas o assunto hoje não é esse, vamos mudar um pouco de assunto. Caia no balanço, também está curtindo a nossa live, quero agradecer a todos, passamos de 60 pessoas já curtindo a nossa live. Mas é isso. Sei que você é conhecedor da função do Legislativo. Pergunta. Como você analisa a Câmara de Vereadores de Belmonte hoje e os novos nomes que surgem a cada dia? A Câmara de Vereadores tem atuado de forma apática. Desde o início, quando os vereadores tomaram posse, eu não tenho sentido efetivamente as políticas que eles deveriam manter como prioridade sendo feitas, né? As legislações pertinentes. Não tenho visto a militância dos vereadores, porque o vereador ele é um militante também. Ele precisa ser representante do seu povo, né? Sobretudo, ele deve às pessoas que o colocaram lá. E eu vejo a Câmara de Vereadores muito apática, eu não vejo os vereadores fazerem muita coisa pela população. Então, assim, o que sai na mídia às vezes é que um vereador fez isso, fez aquilo, mas você já percebe que é algo que eles pedem para as mídias colocarem no ar. Então isso é fácil. Se eu tenho uma mídia ao meu favor, alguém que coloque as coisas para o meu favor, uma palha que quer que eu mova, né, vai estar lá no site. Tanto que a gente já vê muitas coisas boas que até você fez, outras pessoas fizeram, que não ganharam mídia, porque a gente não é amigo de quem tem a mídia na mão. Vou dizer a gente assim. não é amigo do sistema. A gente tem um posicionamento diferente. Mas os vereadores de Belmonte são muito apáticos. Não vejo as políticas
da Câmara de Vereadores ser efetiva, não vejo a população sentir isso, eu vejo a população ainda perdida e não representada. E nesse momento de pandemia, que era um momento dos vereadores se unir, eu não estou vendo eles dando a cara para dizer como é que está ajudando a população, para dizer o que é que vai fazer para o povo, né? Isso sem intenções, sem intenção, porque os vereadores, eles buscam votos e não eleitores. Então eles estão preocupados somente com o voto. Não está preocupado com o estado de bem-estar social da população. Porque se tivesse, o posicionamento da Câmara era outro jeito. Nós tínhamos uma oposição contundente que fosse brigar pelo povo. Mas não temos nem oposição. Que Câmara de Vereadores é essa que é unânime para aprovar tudo? Então eu vejo uma Câmara muito apática, né? E isso se mostra como reflexo aí na palavra das pessoas na rua. Então hoje em dia você vê que as pessoas não confiam mais, né, no legislativo. Moisés, como a gente já está conversando, eu vou pegar um fio aqui da sua meada, parabéns pela resposta. Os três poderes, eles são independentes, isso é a lógica. Sim. Mas na prática, como é que você vê isso? Na prática não, porque as pessoas elas estão acostumadas aos acordos. Os acordos, eles tiram essa relação de interdependência, de separação. Então, assim, por mais que os poderes sejam dependentes entre si, eles precisam entrar em acordo em determinado momento. Não que seja o acordo que vai beneficiar um poder ou outro, mas que a gente chegue num consenso e dialogue no sentido de colocar o interesse coletivo acima de tudo. Então, o que não acontece na prática é que as pessoas querem unificar os poderes para manter uma ideia de que está havendo um diálogo, mas é como se estivesse concordando com tudo, de bom e de ruim. Então você não vê a separação desses poderes. Isso eu estou dizendo aqui com relação ao poder executivo e ao legislativo. O judiciário, não é possível a gente ver uma atuação assim que possa dizer, olha, esse tá aqui, tá cá, porque o poder judiciário é mais recluso, tá lá aberto para todos os cidadãos, que você puder fazer lá, eles estão fazendo a parte deles, mas o principal, que é a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo, eles se uniram de forma sistemática, não para pensar no interesse coletivo, mas para pensar no interesse que fosse mais viável para ele. Então, essa relação de independência passa a não existir mais e as pessoas passam a defender direitos próprios. O internauta ele está aqui endossando as suas palavras, tá muitas pessoas aqui. Mozaniel Gomes diz: o legislativo belmontense é inerte. Inerte. Gedson Júnior Soares diz: nunca estiveram preocupados de verdade com a população. Falou tudo, Moisés. Lúcio Santos diz: não estão preocupados com a cidade, só com o bolso dele. José Manuel endossa com as palmas aí e parabeniza você e a LWR. Nós temos um quadro aqui, Moisés. Flávio Lima curtindo a nossa live, para quem você tira o chapéu. Então como é que funciona? Não tem casca de banana não. Não sei se você tá de colete ou tá de patins. Eu tô de boa, tô tá preparado. Vim até com uma camisa de força. Porque eu sei que o sistema tá bruto aqui. O sistema tá bruto. Mas é isso, a brincadeira é assim, pra quem você tira o chapéu ou põe cola na cabeça, claro. Tá? Então você vai ver o nome, escolha de 1 a 10, e a gente vai prosseguir nessa brincadeira, porque é um bate-papo, é uma coisa gostosa, não é nada pra degrinir a imagem de ninguém, como algumas pessoas às vezes, né, acham que é a situação, porque nós começamos um pouco mais forte, tá? Mas vamos também fazer perguntas fortes e se prepare. Claro. Escolha o número. Vou escolher 8. Eu gosto do número 8. Você tira o chapéu ou põe cola na cabeça? Não, não tiro o chapéu não. Na verdade, nunca tirei. Não precisa falar. Você tira o chapéu ou não? Não, não tiro o chapéu. Então bota a cola na cabeça? Boto. Então daqui a pouco vocês vão saber. Janderson Oliveira curtindo a nossa live. Para quem ele não tira o chapéu, o número 8. Eu quero agradecer a todos vocês sintonizados. JR Abatedouro, patrocinador, Mercadinho da Família, EliteNet, a melhor internet, sem EliteNet, via a LWR. E Crediário Barbosa é o que... Moisés, você trabalhou na gestão de Edo e Alice, né? Você já disse aqui. Qual a diferença desse gestor?
trabalho desses gestores? Olha, Um pouco, resumido. Na gestão do professor Alberto Rocha, como secretário de Educação, na época era Dr. Iedo, que era o prefeito, ele me chamou para trabalhar sendo assistente do setor de gerenciamento escolar. Na época era a Cristiane Mendes, que era a chefe do setor, e ele me chamou para trabalhar lá para ajudá-la, né, no serviço de digitação, como agente administrativo. Tá? Foi uma oportunidade que ele, mais o Dr. Iedo, me deu, mesmo eu sendo muito jovem, e eu ingressei aí, e sempre a gente teve muita autonomia, né, foi uma época muito boa, e eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque foi a partir daí que eu me apaixonei ainda mais pela educação e pude conhecer por dentro o que era educação, fora de sala de aula, mas saber o esforço técnico que aquela equipe faz para que tudo funcione, as coordenadoras pedagógicas, o pessoal que cuida da merenda, a galera que cuida dos programas escolares, então foi muito importante para o meu desenvolvimento. E a gente tinha bastante autonomia para trabalhar, no sentido de que tínhamos um resultado para atingir, e as cobranças eram no sentido de dizer assim, eu confio em você e espero que você faça um bom trabalho, e a gente fazia o trabalho. O professor Alberto sempre foi muito perfeccionista, e a gente já teve muitas... todo mundo que viu a nossa última desavença na live, deixa pra frente. Pensa que foi agora, de repente, mas desde quando o professor Alberto foi meu chefe, que ele sempre foi muito perfeccionista, e ele corrige mesmo, quem tiver errado, o que ele entender que está errado, ele vai procurar que você conserte, que você fale a verdade. E foi assim que eu aprendi muito com o professor Alberto, porque o que ele sempre criticou do trabalho foi eficaz depois, porque a gente sempre melhorou. Então a gente tinha uma parceria muito forte. O setor ficou dividido, Cristiane foi para uma parte e eu comecei a coordenar o setor. Então coordenei em Belmonte o censo escolar e o Bolsa Família na condicionalidade da educação. Então eu controlava a frequência escolar, de 2 em 2 meses recebia a escola. Foi assim também que eu conheci o município todo, todos os diretores da escola, fazendo esse trabalho. E foi muito importante para conhecer o município, para conhecer as pessoas, para conhecer as necessidades da educação. E a gente tinha muita autonomia na época do prefeito Iedo. Na época de Alice, eu trabalhei com a professora Alice Arraik, mas a Alice ela venceu as eleições de 2012, se eu não me engano. Em outubro assumiu em 2013, foi meu último ano, que em junho de 2013 eu fui embora. Então só trabalhei 6 meses na gestão dela, então não tenho como mensurar como é que era. Eu tinha um trabalho muito bom ainda, trabalho contínuo, mais consistente. A professora Alice Arraik, para mim, foi uma das melhores secretárias de educação que Belmonte já teve, foi na gestão da professora Alice, sem tirar o mérito dos que estiveram presentes. Inclusive o professor Alberto já falou até dela aqui, e a professora Alice Arraik também tinha um trabalho de excelência, e eu trabalhei junto com ela e fui muito feliz, mas não deu tempo eu saber assim de forma efetiva a diferença entre os dois, porque eu também já tinha uma autonomia, e como entrou um governo novo, quase ninguém que estava no setor sabia das coisas, então eu tive autonomia para contar e para falar, mas eu acabei saindo, fui embora estudar. 17 horas e 45 minutos, eu quero mandar um abraço para a Sandra Santana, Casa Baus, meu amigo Gessinho, uma casa tradicional da nossa cidade. Um abraço para a Sandra. Para Flávia Camila, diz, é isso mesmo, Moisés, unânime, não há divergências. Moisés, professor Moisés, vou dizer assim, como disse, você tem um currículo grande e é um cara muito inteligente. Vendo suas postagens e debates no Facebook, nos parece que você tem um pouco de complexo de inferioridade. Pergunta é, isso é verdade ou é pelo trabalho do movimento negro? Isso é muito interessante de perceber, o tratamento que as pessoas dão para sujeitos brancos e para sujeitos não brancos. Sempre quando um sujeito negro, ele lamenta qualquer que seja as coisas, sendo na rede social ou de forma pessoal, só tem 2 caminhos para ele. Primeiro, o de agressivo, de uma pessoa agressiva, sem educação, e a outra de ter um complexo de inferioridade ou vitimista. Porque esse foi o tratamento que sempre foi dado para as pessoas negras, porque antes elas não tinham voz, mas agora se tem voz, essa voz tem que ser polida, porque o negro ainda não tem efetivamente uma voz como os sujeitos brancos. Então, a partir do momento que eu coloco minhas angústias para que todas as pessoas saibam quais são,
elas têm dois caminhos. Ou de me achar grosseiro, e aí isso não pode muitas vezes me tajar, ou de um cara ignorante ou burro, porque também não pode me tajar porque eu estudei, e aí me coloca no lugar de vítima. Sendo que ninguém quer estar no lugar de vítima. Quem é que gostaria de ser vítima? Porque, primeiramente, para você ser vítima de alguma coisa, algo de ruim tem que ter acontecido com você. Então ninguém quer isso. O que acontece é que as pessoas, elas estão acostumadas com a gente abaixar a cabeça ou ser muito forte por ter um histórico de vida sofrido, ou simplesmente o tratamento que a gente dá quando uma pessoa branca fala de suas dores é diferente do tratamento que a gente dá para uma pessoa que é negra falando. Então, veja um exemplo muito claro. Dá um exemplo claro. Veja como é que as pessoas tratam o vício de um cara, Fábio Assunção. Como que as pessoas ficaram felizes com sua recuperação, como as pessoas torceram para ele se recuperar, como as pessoas disseram que Deus fez isso com ele, Deus fez aquilo com ele, mas eu não vejo tratamento com as mesmas pessoas que são negras, que são viciadas, que não têm a mesma visibilidade dele, que às vezes são taxadas de marginal, escória da sociedade, que tem que morrer. Eu não vou me calar mais. Então essa... voltou. Só para eu concluir meu pensamento aqui, gente, de tanto que a gente sofre, a gente cria mecanismos de defesa. Só que agora de uma forma diferente. Antes, quando nós sofríamos, antes quando eu era humilhado, eu abaixava a cabeça, porque eu não sabia meus direitos, porque eu não tinha a escolaridade suficiente. Então, tudo que me ofendia, eu ficava calado. Hoje em dia eu já não fico calado. Então, duas coisas as pessoas vão falar. Ou que eu me vitimizo, ou que eu sou ignorante. Mas se vocês pensarem aí na trajetória da vida das pessoas, vocês vão saber que na verdade é porque as pessoas querem que você ouça calado. Então eu criei meu mecanismo de defesa e não deixo que ninguém mais me Então ofenda. eu não vou fazer essa pergunta. Matheus Alcântara nos assistindo. Passamos de 50 pessoas assistindo neste momento, só por a LWR e outros canais de... Tenho certeza. Alain Dias curtindo a nossa live. Eu ia te perguntar, mas você já deixou claro que você acha que ainda existe a discriminação racial. Bastante. Então você já explicou isso aí, era a consequência, mas já deu para entender. Uma história simples para falar que se existe desigualdade social é que muitas pessoas se espantam ao ver meu currículo. As pessoas sempre querem provas de que eu realmente tenho esse currículo, né? Em determinada ocasião, há pouco tempo atrás, já com esse currículo que eu tenho hoje, eu fui num lugar para uma entrevista de emprego. E a pessoa que estava com o meu currículo, eu sentado na recepção, ela passou por mim com o meu currículo na mão, sem foto, lógico, não tinha foto no currículo. Aí olhou para a recepção, olhou, voltou para a sala dela. Demorou mais um pouquinho, ela veio de novo e perguntou para mim se eu tinha visto alguém sair. E eu disse que não, que até o momento que eu tinha chegado não tinha entrado mais ninguém lá. Ela disse assim, não, é porque eu estou esperando um professor aqui que veio fazer uma entrevista, até agora ele não chegou. Aí eu pensei que era outro, mas aí eu perguntei, como é o nome? Ela, Moisés. Falei, sou eu. E ela se espantou, olhou pro currículo, olhou pra minha cara, olhou pro currículo e falou assim, você é o professor Moisés Santana? É porque eu estava esperando outra pessoa. E na verdade o recado já está dado. Quem é a outra pessoa que ela está esperando? É um sujeito diferente. Com um currículo desse, é difícil. Eu faço parte de 1% da população brasileira que tem um currículo desse. Entendi. Com a idade que eu tenho, sem ter filho, sem ter passagem pela polícia. E é o que as pessoas, na maioria das vezes, elas esperam. Então eu vou trabalhar em cima desta sua resposta. Professor Moisés é como todo mundo lhe conhece, né? Isso. Sua imagem que você apresenta é a imagem de um professor, né? O professor, um cara intelectual com esse currículo, um cara muito inteligente. Porém, eu vi nas suas redes sociais e nas suas lives outro estilo. Vamos dizer assim, um estilo Buckley, um estilo Nova York, um estilo, não quero dizer gangster, mas eu vou dizer rapper. A pergunta é, quem realmente é Moisés? Você acha que seu estilo e suas lives não contradiz com a imagem que apresenta? Falando aí, através disso aí, peguei um pé. Massa, isso aí é massa. Eu criei esse estilo, na verdade eu sempre tive esse estilo,
para mostrar que currículo não tem cara, e não tem vestimenta, e não tem maneira. O que a gente está fazendo é começar a quebrar um padrão que sempre as pessoas tiveram. Verdade. Então, assim, o professor tem que ser alguém polido, detentor do conhecimento, engomadinho que fica lá. Então, quando as pessoas me olham à primeira vista, elas nunca conseguem imaginar que eu tenho esse currículo. Elas nunca conseguem imaginar que eu sou professor. E quando elas descobrem isso, apesar de ainda espantadas, elas percebem que a gente não pode julgar as pessoas pela aparência. Mas é uma coisa que eu acho que você descobriu tardiamente, mas que todas as pessoas que estão me assistindo aí podem começar a comentar isso, que eu tenho esse estilo sempre. Eu sou sempre assim. Com os meus alunos na escola, eu tenho uma personalidade muito diferente dos outros professores. E é isso que é interessante na escola. É isso que é legal. Meus alunos, por exemplo, meus alunos do ensino médio, eu dou aula no noturno, nunca tive caso de aluno me desrespeitar na sala, nunca tive caso de aluno me xingar na sala. Eu criei um mecanismo de aproximação com os alunos porque eles se veem em mim. Eles acham assim, poxa, o professor parece comigo, é um cara tatuado, é um cara que não usa roupas formais para dar aula, mas eu acredito que não tem ninguém que fale do meu trabalho na escola. Então eu sou muito querido, graças a Deus, no SESC. Dou aula para alunos a partir de 3 anos no SESC, até o ensino fundamental 2. No estado, eu sou professor do ensino médio da EJA. Tenho alunos que têm idade para ser meu pai. Alunos de mais de 50 anos e todos me respeitam e sabem da importância do meu trabalho. E eu tenho essa personalidade assim nas redes sociais, tanto que quem me segue nunca sabe quando eu estou sendo um personagem, quando eu estou sendo um Moisés do dia a dia, das baladas, da rua, ou quando eu estou sendo um professor Moisés. Isso é você mesmo. Eu sou desse jeito o tempo todo. Engraçado que na live eu tinha um público específico e um objetivo específico para atingir. Então o que é que eu sabia? Se eu sabia do público que eu ia ter naquela live, eu fui me comportar de acordo com o que o público ia querer para que eu pudesse atingir meu objetivo. Então, eu queria entreter as pessoas, então eu fiz esse momento de entretenimento com as pessoas. Mas quando a gente estiver lá para falar de coisas sérias, quando eu tiver que me travestir do professor Moisés padrão, como as pessoas conhecem, eu estarei lá como eu estive em outros lugares, bem formalzinho, bem bonitinho, apesar de que eu não gosto, porque eu gosto de ser transgressivo. Internauta, Nan Menezes, parabéns, Alex Ramos e Mozinho. Galera, Genuário Marinho diz bem assim, cheguei. Disse tudo, negão. Marcos Araújo. Nan Menezes mandou, concordo com Eliésio Canário, tá? Deve ser alguma situação lá. Quero agradecer a todos vocês que estão sintonizados na LWR. Muito obrigado. Nossa audiência hoje também está ímpar, legal, muito gostosa. Quero agradecer a todos vocês, de verdade. Estamos aqui de frente com o professor Moisés. Ele já disse algumas coisas, perguntas pertinentes que às vezes a gente ouve, a gente tem vontade de fazer, a gente elabora a pergunta aqui e solta, e o cara, ele responde conforme os seus pensamentos e com magnitude nas palavras que ele tem. Escolha mais um número. Para quem você tira o chapéu? Ou põe cola na cabeça, né? Vou escolher o 4. O 4. Agora nós vamos trabalhar assim, Moisés, mais rápido um pouco, tá? Porque a gente ainda tem pergunta do internauta. Você tira o chapéu ou não tira o chapéu? Bianca Silva? Não tiro o chapéu, boto cola. Bota cola na cabeça? Boto. Então você não tirou o chapéu pro número 8 e 4. Isso. Você é problemático, Moisés? Não, não sou problemático não, sou crítico. Você é crítico? Assim como as pessoas são comigo, então eu sou escolha outro número. 10. Número 10. Sim. Assim, parcialmente aqui, viu? Então diz, por que parcialmente para a imprensa brasileira? Aqui eu peguei o número 10, está falando da imprensa brasileira. Resume. A imprensa brasileira sempre teve um trabalho importantíssimo, né? E a imprensa que faz um trabalho sério, a gente tem que tirar o chapéu. Mas hoje em dia tem muito sensacionalismo se disfarçando de imprensa para colocar a população umas contra as outras, ou para dialogar segundo os seus interesses. Então, para essa parte da imprensa mais sensacionalista, não tem condições de tirar o chapéu. Nós vamos continuar tirando o chapéu para as pessoas que fazem o jornalismo sério, que apresentam os fatos, que dá vez e voz a todos os sujeitos e dá direito à réplica e à tréplica, porque todo mundo tem direito da defesa.
Então, para essa imprensa, a gente tem que tirar o chapéu. Mas para essas imprensas que se traveste através de sensacionalismo barato para colocar a população umas contra outras, aí não tem como tirar o chapéu. Tiago Menezes curtindo a nossa live. Eu quero também dizer, pegar um ganchinho nesse aqui que o professor Moisés disse. Se seu nome foi citado na LWR e você não gostou de algo, entre em contato, você tem direito, tá? Sim. Porque aí alguém falou assim, Alex, cuidado para não tirar a mesma pergunta, secretário e tal, que parece que está perseguindo. Pode ser. Mas a gente trabalha o canal em volta a Belmonte, então é quase impossível não repetir alguns nomes. Porque são pequenos, são coisas pequenas. Jaqueline Alves. Moisés, está vindo uma galera jovem na política. Você acha que tem espaço para esse grupo jovem? Ou você acha que o sistema não vai dar essa chance? Por muito tempo o jovem teve medo de entrar na política justamente por pensar que não tinha espaço no sistema, porque achava que o sistema estava muito distante deles como cidadãos comuns. Mas hoje em dia tem espaço para todo mundo na política, inclusive eu peço a todo mundo que observe a vontade dessas pessoas que nunca tiveram oportunidade, desses jovens que vão aí se mostrar propícios a serem candidatos. Por mim, falando aqui para você, eu poderia renovar a Câmara toda de vereadores, porque tem gente boa para ocupar esses espaços. Tem muita gente boa para ocupar espaço. Tô na fila. E a Câmara de Vereadores podia ser 100% renovada, sem problema nenhum, porque tem muita gente competente, tem muito jovem com boas ideias, tem muita gente com boa intenção, querendo entrar para mudar o cenário. Só com protagonismo jovem, hoje em dia, nós vamos começar a quebrar os paradigmas. Raimundo Santos, ele diz assim, gostaria de saber com Moisés avaliar o governo Bolsonaro. Então vou ler, você não tirou o chapéu para Bolsonaro, então aqui já dá a resposta para o internauta. Por que você não tira o chapéu para Bolsonaro? Já falamos sobre isso, né, Moisés? Mais ou menos, como eu avaliava o cenário nacional. Olha, eu não tiro o chapéu para o Jair Bolsonaro, porque eu sou de uma vertente ideológica primeiramente diferente da dele. Desde o início da campanha dele, antes de 2018, lá para o ano de 2016, eu já sabia um pouco sobre ele, sobre a história dele. É um cara que ele nunca fez muitas grandes coisas pelo Brasil, enquanto deputado. E nos últimos tempos ele tem parecido que tem transformado o governo dele em um espaço familiar. É um cara birrento, que não aceita muitas opiniões divergentes, é autoritário. E isso tem dificultado seu próprio governo. Tanto que o governo Bolsonaro, a esquerda, foi tão massacrada que não apareceu tanto no cenário como oposição. Mas o governo Bolsonaro tem se desfeito em si. É só vocês verem muitos correligionários do próprio governo que estão saindo do poder. Então, assim, eu não tiro o chapéu para ele, porque ele precisa ser uma pessoa que tem que ter um posicionamento flexível e de presidente. E ele parece que tem vezes que transforma alguma coisa em birra, do jeito que ele fala. Entende? Então, assim, se eu sou um professor e tenho uma divergência com o aluno A ou B, quando ele me chama enquanto professor, eu tenho o dever de tratá-lo como se eu fosse professor e ele meu aluno. Então, às vezes, assim, o Bolsonaro, ele exagera, porque existe uma onda agora dessa questão da liberdade de expressão, de todo mundo dizer o que quer e as pessoas dizer que tem uma personalidade forte, mas ele tem se prejudicado bastante, o governo dele tem sido prejudicado porque ele tem sido mal orientado, inclusive pelos filhos dele. Explicado. Como é que você avalia o trabalho dos secretários de Belmonte? Olha, eu não conheço muito o trabalho dos secretários aqui em Belmonte, não. Assim, da Secretaria de Educação, eu não vejo que tem sido um trabalho tão eficaz, porque os professores estão desvalorizados, né? Ainda nós temos os problemas de greves, muitas greves que aconteceram, e isso aí também falta um pouco de articulação do secretário com os professores, ainda mais que ele é um professor também e que já trabalhou na Secretaria de Educação. Quando eu trabalhei, eu substituí o secretário de Educação, que na época era coordenador operador master do Bolsa Família. Quando ele saiu para assumir a sala de aula, eu entrei no lugar dele. Então, ele é uma pessoa que já conhece vários mecanismos da Secretaria de Educação e eu não vejo que a Secretaria tenha atuado, né? E eu sempre digo, a Secretaria... a educação. Isso, eu vou falar das secretarias que eu conheço. A Secretaria de Educação não é um órgão que só serve para distribuir merenda e pagar professores e profissionais da educação.
tem que ter também as políticas educacionais, os projetos de educação para a população. O que tem sido feito nas escolas com projeto de educação? Como é que esses alunos têm sido tratados? Os alunos que terminam no ensino médio, por exemplo, que não é responsabilidade direta do município, com a educação, mas a responsabilidade, qual é o destino desses alunos que eles vão ter? E eu não vejo isso também. A Secretaria de Saúde, agora, nessa pandemia, e ontem que o Tássio ele veio aqui e esclareceu muitas coisas, agora que a gente está sabendo como tem atuado, mas tem muitas críticas também com relação à Secretaria de Saúde. Inclusive, eu também tenho minhas críticas com relação à Secretaria de Saúde, que meu pai foi por 2 vezes lá no hospital e teve o diagnóstico errado, e eu só descobri o que meu pai tinha, teve um AVC em Porto Seguro, teve um AVC que só foi detectado em Porto Seguro porque em Belmonte não fez nenhum tipo de exame. O médico só chegou, só olhou para meu pai, perguntou os sintomas e já deduziu o que ele tinha. Então não tem esse sistema de pedir um exame, de deixar lá na observação. Então tem também muitas críticas à Secretaria de Saúde. E agora o secretário tem feito o que está no alcance dele para tentar diminuir, né, essas críticas. Mas a população em geral pode ser que tenha atingido uma população de uma maneira mais macro, mas quando você chega nas trincheiras para perguntar para um e para outro, tem muitas críticas. E ao Cláudio, que é o secretário de Assistência Social, que eu vejo muitas coisas boas dele. Eu vejo meu amigo Cláudio, muitas pessoas falarem coisas boas para ele. Uma pessoa muito receptiva, que no período que eu estava ajudando o pessoal a fazer auxílio, eu liguei para ele, ele prontamente atendeu, me explicou tudinho o que ele sabia, se colocou à disposição, me mandou outros contatos. E é o único secretário de Belmonte que eu vejo as pessoas falarem bem. Eu gosto muito. Liga aquele ventilador que eu vou mudar aqui. Quero agradecer lá em cima. A LW, do lado aqui, ó. Do lado atrás, isso. A LWR, quero agradecer a todos os patrocinadores, apoiadores da nossa live. JR Abatedouro, Rua 23 de Maio, do meu amigo Bebé. Gente boa, gente finíssima. Bom Jardim, tem o Mercadinho da Família. Nosso apoiador, Matias Barreto, que é um dos nossos advogados aqui, juntamente com Augusto Gifone. Os 2 advogados que a gente tem aqui na nossa live, pessoas que nos orientam. Xande Santos está curtindo a nossa live. Nós temos EliteNet. Se sua net está chegando na tua casa perfeita, EliteNet é a melhor net da situação. Crediora Barbosa, meu amigo, curtindo a nossa live também, é nosso apoiador aqui na Rua B do Bom Jardim. Pergunta número 8, Moisés Santana, segura os peitos que lá vem bomba. Tá preparado? Eu sei que você tá preparado. Pelos pretos, tô aqui de bem à vontade. Já passamos 7 minutos do nosso horário tradicional, mas como a gente tem coisa aqui ainda, eu vou prosseguir, porque o secretário ficou quase 2 horas, ele falou, teve a mídia aberta aqui para falar dos trabalhos deles. Eu não interrompi, porque nós viemos entrevistar um secretário. Eu sou educado, eu sei que o posicionamento de um secretário, nós temos que... Eu vou dizer assim, é uma hierarquia, eu não posso estar debatendo com o secretário, não posso... Por quê? Não porque eu pense diferente, eu não concordo com o que o secretário falou. Tem coisas ali que eu não concordo, mas o entrevistado é o meu secretário, é o seu secretário, então eu deixei ele se defender por muitas, e ainda fizemos 6 perguntas do internauta. Tá aí, você está ligado, se não assistiu ainda, assista, que está na nossa página. Moisés Santana, você teve divergências de pensamentos com Alberto Rocha e também com Antônio Marcos, pessoas que já trilham há um tempo na colocação de pensamentos na sociedade. Pergunta, você acredita que esses pensamentos estão ultrapassados e agora é hora de pensamentos mais jovens ou não? Isso é normal na área de pensadores. Isso. As divergências entre pensadores, entre pessoas... Estão ultrapassadas ou não estão ultrapassadas? Intelectuais, para mim não estão ultrapassados, mas alguns conceitos devem ser revistos, porque tem muito paradigma que já foi quebrado, né? A minha divergência com o professor Alberto Rocha foi uma questão de desentendimento de algumas colocações que eu fiz e que na concepção dele estaria errado, né? Porque em determinado momento, quando a gente se coloca num posicionamento, faz um questionamento, não tem como você não usar do seu sentimento, de você não tem como você falar de uma forma
em que você não leve para o lado emocional. E algumas coisas a gente diverge porque eu sou de outra vertente, vou dizer assim, eu tenho uma formação muito mais nova, eu ouvi outras coisas, tive outros estímulos que me faz, às vezes, eu discordar de uma pessoa ou de outra. Mas aí depois nós conversamos, ainda que pela rede social, e chegamos a um consenso, que na verdade nós estávamos falando da mesma coisa, só que de maneira diferente. O professor Alberto usa uma abordagem mais analógica, vamos dizer assim, ele tem uma abordagem diferenciada, e eu uso mais das redes sociais, entende? Então até quando eu falei da formação de novos sujeitos para o professor Alberto, eu não quis dizer que ele estava ultrapassado, mas eu quis dizer que existe também outras abordagens, certo? Então assim, o professor Alberto foi muito receptivo comigo, no sentido de me entender, escreveu um texto lindíssimo para mim, que está nas redes sociais. Eu até agradeço, tenho uma admiração incrível, foi meu professor, foi meu chefe, nunca tivemos problema nenhum. Mas esses arranca-rabo nosso aí, desde que eu trabalho na Secretaria de Educação. Ele tá ali para quem você tira o chapéu. Você tiraria o chapéu para ele? Tiro, com certeza, tiro o chapéu pro professor Alberto Rocha. Número 3. Inclusive, quem me ensinou primeiramente sobre política foi ele. Quando eu tinha 18 anos, eu fui filiado ao PT por causa do professor Alberto Rocha. E foi ali com ele, dialogando, que eu aprendi um pouco sobre o pensamento da esquerda. Então eu devo muito ao professor Alberto por eu ter esse posicionamento político, que a gente tem o mesmo pensamento político. Algumas coisas se divergiram, só que a gente já chegou em uma... E o Antônio Marcos? O Antônio Marcos, eu não tenho nada o que dizer dele. Tivemos poucos contatos durante essa trajetória, e assim como eles usam, eu usei um exercício retórico para me referir a alguns eleitores do Bolsonaro, assim como eles próprios usam para dizer sobre os eleitores da esquerda. Porque uma coisa é você dizer que você é de direita e uma coisa é você dizer que você é eleitor de Bolsonaro. A outra coisa é eu também dizer eu sou eleitor de Lula ou sou eleitor de esquerda. Eu sou um cara que tem ideologia de esquerda. Não é para uma pessoa só. A minha ideologia, o que eu acredito, é mais orientada para uma vertente de esquerda. Se as pessoas às vezes se dizem de direita, mas ela defende uma pessoa, somente uma pessoa, mesmo sem concordar com o que aquela pessoa pensa de forma pessoal, eu vou dizer o quê? Que elas estão sendo teleguiadas, assim como eles estão dizendo. Mas eu sou um cara de esquerda consciente, e as pessoas também de direita, existem muitas pessoas que são conscientes, que sabem fazer a crítica. Agora, para aqueles que não sabem fazer a crítica e continuam defendendo A e B de olhos fechados, sem dizer se está tudo bem, que está concordando com tudo, aí é gado. E foi isso que eu disse. Você chamou os eleitores de gado e foi corrigido. Alguns. Então eu disse assim, alguns eleitores. Então não são todos. Tem muita gente eleitor de Bolsonaro, tem muita gente de direita que é meu amigo e que eu considero muito. Agora tem uns que exageram. Então, assim, então você não retira o que você disse? Não, a mesma coisa como tem eleitor da esquerda que é exagerado, que é extremista e que também sofre por isso. E eu também diria a mesma coisa, que é gado também. Tem dos dois lados. Entende? Tem dos dois lados. Entendi. Já pegando a sua colocação. E eu digo assim uma coisa simples. Gente, quando a gente fala alguma coisa, se não é pra você, não segure a responsabilidade, entende? Se você sabe que você é uma pessoa consciente, se você sabe que você não comunga com esse pensamento, não leve pra você. Assim como eu faço, tem muita gente que fica na tentativa de mandar indireta e outras pessoas vêm me avisar, diz assim, fulano de tal escreveu uma indireta pra você. Eu digo assim, pra mim não, que não botou meu nome. Então assim, entendi, chupa uma balinha, calma a pressão que vem mais coisa. Djalma está transmitindo a nossa live. Pessoal de Barrolândia, eu quero mandar um abraço. Meu amigo Dudu de lá de Barrolândia, meu amigo, meu presbítero de lá de Barrolândia, todo mundo sintonizado. Tem uma borracharia lá que bota o celular lá em cima e fica todo mundo assistindo. É mais de 20 pessoas na borracharia. Eu esqueci o nome da borracharia lá em Barrolândia. Eu quero mandar um abraço para vocês. Moisés, falando de direita ou esquerda, qual é a sua religião e o que você acha das religiões implantadas no momento? Olha, eu não tenho religião definida. Às vezes eu me acho que eu sou agnóstico. Eu acredito muito em Deus, né, em Jesus Cristo. Só que eu não sou muito de
Religião não. Se você me chamar para ir em qualquer lugar, eu vou. Igreja católica, igreja evangélica, terreiro de candomblé, centro espírita, o que tiver de religião aí, se me convidar para ir, eu vou. E acredito em tudo. Acredito em tudo. Não tenho uma religião definida, não. E assim, acredito que muitas vezes a religião limita você pensar em outras possibilidades de vida. Entende? Na minha concepção. Então assim, se uma pessoa é de uma vertente cristã, ela logicamente ela vai acreditar naquela vertente. Se outra pessoa não é cristã e é de outra denominação religiosa, vai pensar de outro jeito. Então eu prefiro pensar de uma maneira mais global. Então assim. você disse que é agnóstico ou gnóstico. Você acredita que então a ciência e a religião, você acredita em Deus, mas não pode provar? E como é que é isso mais ou menos? Não, eu acredito em Deus e não posso Faltando provar. o agnóstico. Assim como ninguém consegue provar. Todo mundo fala, todo mundo tenta, mas efetivamente você não consegue provar porque você não tem unanimidade. Eu acredito em Deus e acredito que a ciência e a religião, elas em determinado momento, elas caminham juntos. Sim, sim. Então não tem esse negócio de binarismo, essa dicotomia entre ciência e religião já tinha que ser superada há bastante tempo, porque uma precisa da outra. E eu acho que as pessoas elas precisam de fé para viver. Pronto. Você não tem condições de viver sem acreditar em alguma coisa. Ninguém vive sem acreditar. Então a fé ela é importantíssima. Mas a gente não pode deixar que a fé atrapalhe coisas que sejam óbvias. Porque tem pessoas que elas esquecem que na própria concepção que Deus deu a inteligência aos homens para resolver algumas coisas e acham que isso não vai, Sim. não vai adiantar. Vamos dar um exemplo assim de uma pessoa que está doente, que insiste em não ir ao médico porque sabe, diz que Deus vai curar. Mas se Deus deu a sabedoria ao médico e ele está lá para isso, não seria necessário, né? Então eu sempre ouvi uma parábola da minha mãe, que ela disse que um homem ele estava se afogando e chegou um helicóptero para salvar e ele disse que não ia no helicóptero porque Deus ia salvar, acabou que morreu e Deus disse que mandou tudo para ele se salvar e ele não quis. Então eu penso assim. Legal, Joab Guerreiro, meu amigo, meu pastor da Mundial, lá em Salvador, curtindo a nossa live. Amo você de paixão, você é um dos amigos que quando a gente liga, ó, precisamos disso, aquilo, aí você dá, compra tal coisa, porque você também é um conhecedor aí da informática. Muito obrigado. Falando em fé, ontem eu conversei com o meu amigo Tiago Mateus, ele aqui do Mercadinho da Família, eu falei para ele que o homem precisa de fé para sobreviver. Sim. E ele mandou uma pergunta aqui dizendo: Moisés, o que você acha dessa Secretaria de Educação, que em plena atualidade ainda não criou um preparatório do Enem? Um total descaso com o jovem da cidade. Como eu falei, né? O papel da Secretaria de Educação não é só pagar servidor e nem distribuir merenda. Tem que trabalhar com políticas educacionais. Há muito tempo que eu venho pensando, e até esse ano, antes dessa pandemia, um dos meus projetos era criar um curso de preparação para o Enem, porque lá em Porto tem, eu participo. E eu estava tentando ver como é que fazia para trazer o programa Universidade para Todos. O que falta na Secretaria de Educação é alguém que trabalhe na assessoria de captação de projetos educacionais. Então, de dar um norte para os alunos. Então, não tem esse trabalho em Belmonte. Então, eu acho que é um descaso com o jovem. Então, você quer que o jovem saia da criminalidade, você quer que o jovem produza alguma coisa em Belmonte, você que tem que dar mecanismos para ele fazer isso. Hoje, eu acredito que se eu não tivesse saído de Belmonte, assim como tem muitos outros que saíram, mesmo não tendo condições, minha realidade seria outra, porque aqui, no momento que eu estava, eu tinha emprego, tinha tudo, mas não tinha um crescimento intelectual, porque a vida das pessoas é essa aqui mesmo. Não tem perspectiva. Parece que atravessou a balsa para cá, a realidade dos jovens é outra. A mente é diferente, mas todo mundo nasce com a capacidade. O que falta é estímulo. Professor Moisés, para quem você tira o chapéu ou põe cola na cabeça? Tem pessoas fazendo perguntas repetitivas. Ayala Ramos, minha filha, te amo, papai. Quero agradecer Márcio Mendes, professor lá da 15 de setembro. Nós teremos aqui futuramente 2 entrevistados. Um da Lira Popular e um da 15 de setembro. Amanhã nós teríamos live com o meu pastor. Não vamos ter essa live, vai ficar para segunda-feira por motivos que explicaremos.
Nós conversamos com o pastor, ele também está com problema de saúde com a família, então vai ficar para segunda-feira a live de amanhã. Ayala, papai te ama. Escuta o número, escolhe o número. Eu já falei tudo aqui? Não, já falei tudo. 6. Tá preparado? Tô. Os peitos aí tá de colete à prova de bala? Tranquilo, tô com Então, chupaque. número 6, 6 ou meia dúzia? Meia dúzia, 6. Você tira o chapéu, vamos resumir que eu quero fazer ali rapidamente. Tira o chapéu ou não tira o chapéu? Você nesse instante falou bem dele, e agora? No momento eu tiro. Você tira o chapéu ou não tira o chapéu? Parcialmente. Parcialmente. Isso. Então você me disse que é de esquerda, mas tira. É de esquerda, pensamento de esquerda. Isso. Nesse instante você não concordou com o governo do Bolsonaro, mas agora também tira o chapéu para Rui Costa. Por quê? Parcialmente. Então, assim... Pela metade? O Rui Costa, nos últimos tempos, ele tem se mostrado muito ativo. Depois que começou essa pandemia, tem se unido com outros governadores, com o prefeito de Salvador, em prol da população da Bahia. As atitudes que eles têm tido ultimamente é louvável e a gente tira o chapéu. Mas outras atitudes que o governador da Bahia teve antes disso, não são atitudes de quem tem um pensamento de esquerda. Não são atitudes que colaborem com a ideologia do próprio partido, que era o PT. Então ele voltou de forma diferente com a reforma trabalhista aí dos servidores do Estado. Ele tinha tomado atitudes até com relação à Polícia Militar da Bahia também, que não colabora com esse pensamento mais progressista. Então várias atitudes do Rui antes desse período da pandemia fizeram com que ele se afastasse um pouco da própria ideologia do partido em que ele está. Mas ultimamente eu tiro o chapéu para ele, porque ultimamente ele tem ajudado muito a população. Mas se fosse por conta dos últimos acontecimentos antes da pandemia, eu não tirava o chapéu para ele, não. O internauta está interagindo. Nesse instante eu falei que pessoas estão botando perguntas repetitivas. A Eliésio falou bem assim: Alex, estão repetindo a pergunta porque algumas não foram respondidas. E aí ele faz outra pergunta. Vê se é a mesma pergunta que já foi respondida ou não, professor Moisés. Ele pergunta bem assim: Moisés, fale um pouco sobre o seu ponto de vista dos jovens pré-candidatos. Na sua opinião, você acha que eles estão prontos para exercer um mandato ou ainda precisa pegar mais um pouco de experiência sobre a política? Você já falou sobre isso? Eu falei um pouco disso, mas sim, ninguém nasce 100% preparado. Se é jovem... o Ronald McDonald, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o expert em alguma coisa, primeiramente, foi o iniciante. Então as pessoas vão precisar começar. Ninguém nasce sabendo tudo, ou ninguém entra em algum lugar com 100% de certeza do que está fazendo. Eu acho que a gente precisa dar uma oportunidade para esses jovens e ver o que eles têm para mostrar. Porque muitos outros que se diziam preparados e que já tinham anos de experiência, não fizeram nada, nem o que estava ao seu alcance. Então, se a gente pensar por essa vertente, a gente vê que tem muito jovem mais preparado do que gente que já está aí há muito tempo. Nilda Leal, outro rapaz aqui fala assim: tá certo, não estou perguntando. Raimundo Santos, você aceitaria um convite do novo prefeito para assumir? Ele disse que sim, que está preparado e se precisar, ele aceitaria, verdade, Moisés? Dependendo do que for. Do cargo. Do cargo. Para quem você tira o chapéu? Escolha o número. 5. Número 5. Você tira o chapéu ou não tira o chapéu? Agora eu quero ver. Se prepara, tira o chapéu, põe cola na cabeça. Pensou, então escolha outro número. Pensou, deixa aqui, escolhe outro número. Escolhe outro número. Lá o número 1. Número 1, enquanto ele pensa, você tira o chapéu ou põe cola na cabeça? Eu tiro o chapéu. Por que você tira o chapéu pro grupo da Renovação? Jefferson Alves Lacerda curtindo a nossa live. Quer queira, quer não, todo mundo que se intitula Grupo Renovação está pensando em algumas novas estratégias. De qualquer forma, tem alguns sujeitos novos. Meio que a gente tem a incidência de participação de pessoas que já fizeram parte da gestão passada. Então, assim, para criar um ambiente saudável e democrático, precisou existir esse grupo. Então a gente precisa tirar o chapéu para as pessoas que assumiram a responsabilidade de estar também tentando o seu espaço. Então é louvável quando a gente tem uma disputa que é saudável.
E para ter uma disputa saudável, nós precisamos de dois grupos. Sim, sim. E se um grupo, por qualquer coisa que eles tenham de divergência, de que é novo ou não tenha se colocado aí na política, é louvável de tirar o chapéu. Então assim, a gente tira o chapéu sim, porque são pessoas que também estão tentando aí mostrar que eles têm outro ponto de vista e mostrar as ideias novas de qualquer forma, ou ideias que ao ver de cada um deles, pode contribuir para uma nova política em Belmonte. Você trabalha em Porto Seguro, em Cabral, mas você é eleitor de Belmonte. Sou eleitor de Belmonte. Então você tira o chapéu. Enquanto você pensa se tira o chapéu ou não pro número 5, Bianca Silva curtindo a nossa live. Gente, ele pegou o chapéu, olhou se tira o chapéu, se põe colar na cabeça. E ele ainda não decidiu, então deixei aqui guardado. Eu vou tirar o chapéu. Calma aí, escolha outro número. 7. Número 7. Vou tirar o chapéu. Você tira o chapéu ou põe cola na cabeça, Moisés? Ih, pensou. Eu não tiro, não. Para prefeita Alice, ex-prefeita Alice, por que não tira o chapéu, Moisés? Acho que a prefeita Alice, ela tinha tudo para fazer uma gestão mais tranquila, mas ela não soube escolher a equipe. Tinha muita gente despreparada na equipe dela, pessoas que não tinham formação na área, mas que estavam exercendo aquela função e acabou atrapalhando a gestão dela. Como pessoa, eu gosto muito da professora Alice, a gente já trabalhou junto na Secretaria de Educação, tenho um carinho enorme por ela como pessoa, sei do esforço que ela fez, ela deixou um legado aqui durante a gestão dela, fez muitas coisas, inclusive a atuação dela foi muito boa na Secretaria de Educação, quando ela foi secretária de Educação, mas enquanto prefeita, eu acho que ela escolheu muito mal a equipe dela e ficou atrás dessa equipe e quando tentou tomar pé da situação não conseguiu mais. Então por isso eu não tiro o chapéu. LN Bofi, número 5. Para de pensar, Moisés Santana. Você tira o chapéu ou põe cola na cabeça? Eu tiro o chapéu também pelas últimas as atitudes. Tem que ser louvável. Última dos 4 anos? Como assim? Assim, eu estou começando a ver a atuação da Secretaria de Saúde agora, recentemente. Antes, o que chegou de material, que equipou o hospital, as aquisições foram coisas que já haviam sido, políticas que já haviam sido construídas. Então você tira o chapéu pro secretário de saúde de Belmonte. Ele tem se esforçado bastante nos últimos tempos aí na luta do Covid-19, tem feito com a equipe trabalhar de forma coerente, coesa, e tem dado conta desse recado. Mas eu posso dizer de agora, não tenho o que dizer de antes, porque eu não conhecia o trabalho da Secretaria de Saúde antes. Número 9 e 2. 2. Perdão, quando eu cheguei, ele já tinha falado essa parte, por isso que fiz a pergunta. Então é isso aí. Às vezes a entrevista começou 5 horas, às 17 horas, nós temos 1 hora e 27 minutos. Se você, às vezes, eu quero agradecer meu amigo que está sempre ligado aqui, Raimundo Santos, um abraço para você, muito obrigado. Todos vocês sintonizados na LWR. Às vezes, o internauta chega, ele quer fazer sua pergunta, ele quer se expressar, ver a situação da nossa live aqui, a correria gostosa, ele quer fazer sua pergunta. Então, muito obrigado, meu amigo, está respondido. E quando terminarmos aqui, está gravado. Sim. 2 ou 9? 9. 9? Será que Moisés tira o chapéu? O cara vem com um currículo tão bonito, preparado de Porto Seguro, vem pra Belmonte pra cair nessa casca de banana. Tira o chapéu ou tira o chapéu, Moisés Santana? Com certeza. Tira o chapéu? Isso aqui tira o chapéu. E se eu pegar uma cola capeta, você não bota a cola na cabeça, não? Não boto não, aqui eu tiro com toda a certeza do mundo. Eu tiro. Não fale não. Quem é esse aqui, misericórdia? Eu tenho até medo porque hoje me pegou no pé. Se hoje a LWR fosse feita antes desse momento político, seria mais fácil. Mas se você fala bem de Bebeto, o cara de Edo fica chateado. E se você fala bem de Edo, o cara de Bebeto fica chateado. Rogério Santos curtindo a nossa live. Então você tira o chapéu. Tiro número 9. Número 2 é o que te restou. Você já disse que não, mas
Não tiro. Por que você não tira o chapéu para o secretário de educação? Ex-secretário de educação, no caso. Tá aí. O professor Rogério Bahia, Rogério, como eu conheci, trabalhou comigo na Secretaria de Educação, na gestão de Edo. A gente conversava bastante. É um cara inteligentíssimo, velho, que tinha muitas boas ideias na cabeça. Do jeito que ele falava da educação e das andanças, do que ele via da sociedade, parecia que era um cara que tinha, assim, brilhava o olho para falar de educação. E você fala assim, poxa, eu me espelhei muito em Rogério. Ele é formado na mesma área que eu, só que ele formou antes de mim até. E a gente conversava bastante. E eu gostava muito de ouvir ele falando de educação, falando da luta dos professores. É um cara extremamente extrovertido. Não tenho nada contra ele pessoalmente. Mas você não tira o chapéu pro secretário? Como secretário de educação, eu não tiro o chapéu porque ele não fez um bom trabalho. Eu acho que deixou muito a desejar, inclusive com a classe de professores. Nós somos professores, nós temos que aprender a ter corporativismo. A classe dos professores ainda hoje é muito desunida, mas só que a gente tem que unir, porque é a classe mais vigiada que tem, é a classe que todo mundo mete o pau. Você já viu alguém falar mal de meter pau em médicos o tempo todo, o tempo inteiro? Mas o professor parece que está o tempo todo alguém tentando descredibilizar. Então é uma classe que precisa ser unida. Rogério deixou a desejar para o seu próprio grupo de professores. Vi uma atuação também apática, como se tivesse assim aceitado o convite, porque não sei qual foi o acordo que teve, mas ele se perdeu, né, nessa gestão, na gestão dele. Já vinha fazendo pouco como vereador e como secretário também, não fez muita coisa como secretário, viu, Rogério? Se você estiver assistindo, eu não tiro o chapéu para você, tire como pessoa, porque eu gosto de você, acho você um cara extremamente inteligente, com muita coisa boa para fazer, mas você se perdeu um pouco nos seus ideais. Quero agradecer Jonathan Santos curtindo a nossa live. Chegamos ao final da nossa entrevista. Nós temos aqui o número 9 e temos mais uma pergunta. Júnior M. Filho, ele puxou minha orelha hoje pela manhã. Jailton Marques curtindo a nossa live. Meu amigo Bruno, tô chateado com você, Bruno, porque hoje você puxou a minha orelha pela manhã e eu não tô muito legal não, Bruno. Gosto muito de você, você é meu amigo. Você puxou, Alex, eu queria mais de você. Você passou mel no café do secretário. Você passou manteiga Veneza pro secretário. Você precisava que você puxasse mais o pé do secretário. Aí Bruno hoje me ligou e aí a gente conversou. Não tô bom com você não, mas mesmo assim te mando um beijo porque você é meu amigo, você é internauta. Amo o Bruno de paixão. Júnior M. Filho diz, entrevista muito boa. Parabéns, Moisés. Obrigado. Parabéns, você é muito inteligente. Gostei muito. Parabéns, Alex. Essa entrevista do mestre Moisés, que é um ser humano iluminado. Mas não é os Illuminati não, é iluminado, não, né? Não cheguei nesse nível ainda não. Você disse que tira o chapéu para Ieda Elias. Por que você tira o chapéu para Ieda Elias? Ieda Elias, desde quando eu me entendo por gente, lá com meus 16, 17 anos, minha primeira eleição, eu sempre votei em Edo. Todas as eleições, primeira, segunda. Quando ele apoiou a ex-prefeita Alice, eu votei nele de novo. Na última eleição eu votei nele porque sempre nas gestões de Ieda Elias, parece que Belmonte respirava ares de progresso. Nós tínhamos professores com pagamento em dias, tinha rateio no final do ano, tinha merenda nas escolas, Ieda Elias sempre foi uma pessoa muito compromissada com tudo, sempre deu autonomia, sempre soube escolher a equipe dele competente, e é um cara que é difícil ter alguém que não tire o chapéu. Além de ser um ser humano massa, incrível, é meu amigo, a gente nos tornamos amigos nos últimos tempos, de até ter número pessoal, de Edo ligar para mim e falar coisas, de conversar nas redes sociais, de a gente se encontrar, nos encontramos algumas vezes aí nos últimos tempos. É um advogado excepcional, né, um dos melhores que tem aqui na região, e como prefeito foi um excelente prefeito, tanto que a maioria das pessoas estão pedindo a volta de Ieda Elias como prefeito. Então não tem como não tirar o chapéu do cara desse. O cara que me deu uma oportunidade lá, quando ninguém acreditava em mim, eu tinha apenas 18 anos, quase fazendo 19. Ele acreditou,
me deu a oportunidade na Secretaria de Educação, me deu a oportunidade de trabalhar no Projovem, me deu a oportunidade de ser vice-presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, assim, em todos os lugares que eu tive, ele já me deu muita moral. Então, eu não tenho nada o que dizer de Eder Elias, e eu tiro o chapéu com certeza para ele. Quero agradecer a todos que estão sintonizados na LWR. Gente, se você... a gente estende aqui nossa live ao Grupo da Renovação. Se tem alguém do Grupo da Renovação que quer vir aqui na LWR falar alguma coisa, ser entrevistado, eu já mandei convite para algumas pessoas, né? Teve pessoas que não aceitou, né? Teve pessoa que não aceitou. Eu não sei o motivo, eu não sei se alguém está orientando para não vir até a LWR, para pensar que os entrevistados aqui tudo faz parte de um rol político. Essa não é a intenção, tá? Essa não é a intenção. Eu estendi desde o momento Bebeto Gama, Carvalho, Nan Menezes, Bruno, esses assim que eu digo que está mais na mídia. Você que faz parte da renovação, se quiser um momento na LWR, é só mandar um zap para a gente, que está aqui nesta cadeira. Está aberto para muitos. Como disse, fiz convite a algumas pessoas e não aceitou. Eu percebi que tem alguém falando para não vir, para depois dar um pensamento que só entrevistado aqui é por causa de um grupo político. Não sei em quem Moisés vota, as perguntas aqui são pertinentes. Brunão teve aqui, vai vir de novo, segundo ele. Chamei Nan Menezes para falar um pouco sobre a iluminação. Eles seriam entrevistados segunda-feira. Tá? No caso, eu estou esperando ele dizer aqui, já me disse que poderia não vir, mas ainda não disse o porquê. Então, se você é do Grupo da Renovação, se sinta abraçado, tá? A LWR está aqui, é de Belmonte, é de todos. Passando a política, nós seremos uma rede de televisão belmontense, se Deus permitir. Fé em Deus. Deus abençoe. Quero agradecer a todo mundo. 18 horas e 35 minutos. Sempre foram frustrados, mas eu conheci Jesus. É uma honra ter meu amigo Moisés Santana, Obrigado. curtindo aqui meu amigo particular, Moreno em Cristo. É um cara que eu acreditei aqui em Belmonte, muitas pessoas não acreditou, falou que era farreiro, que não era de Deus. Nós fizemos a primeira festividade com o Moreno. Muitos evangélicos me criticaram porque não era homem de Deus, e esse povo evangélico que me criticou convidou ele para algumas igrejas. Então eu gosto de paixão, sempre tem um fundo musical dele e tenho todos os CDs de Moreno em Cristo. Vandiele, Magnavita e todos curtindo. Moisés, chegamos a 1 hora e 36 minutos. Tem alguma coisa que você quer falar que não foi falado? Você tem 1 minuto. Você tem 1 minuto não, você tem a última pergunta seria um tema liberado. Você pode falar do tema que quiser, de AC até DC. Fica à vontade. Gente, primeiramente, mais uma vez, agradecer a todo mundo pela audiência, agradecer o carinho que vocês têm por mim. Eu sou um cara apaixonado por Belmonte, apaixonado pelas pessoas de Belmonte. Aqui eu sempre digo que foi uma cidade que eu nasci e me criei, onde tenho meus laços afetivos, onde mora a minha família, onde tenho meus amigos. E eu sinto o carinho das pessoas por onde eu passo, né? Existe alguma divergência, porque a partir do momento que você toma um posicionamento político ideológico, você passa a não agradar mais a todos. E eu acho isso muito importante para a democracia, né? Se eu fosse um cara que agradasse todo mundo, seria chato, porque eu seria um cara falso. Então eu tenho umas pessoas que gostam de mim e gostam muito, mas eu tenho as pessoas que me odeiam. E isso é importante, porque são essas pessoas também que me fazem eu crescer. Quem não gosta de mim, então, quem não gosta de mim vai continuar não gostando. Mas quem não gosta de mim, mas não me conhece, eu estou aberto. Vocês sabem onde eu moro, ali na Avenida Rio Mar 503. Eu estou sempre por aqui. Eu moro em Porto Seguro hoje em dia, mas por conta da situação do meu pai, eu estou aqui toda semana em Belmonte com ele, né? E com minha família. Então, para o tempo, baixa um papo comigo, vai me ouvir também. Eu estou pronto para ouvir todo mundo, para não ficar esse mal entendido. Que Moisés é isso, que Moisés é aquilo. Eu estou aqui, eu sou um ser humano como qualquer outro, falho, estou aprendendo, sou muito jovem ainda, tenho 29 anos, mas graças a Deus criei uma maturidade grande. Fui para as trincheiras, construir a minha vida, ainda está em construção, meu currículo está em construção, os meus pensamentos em construção.
Espero contribuir para Belmonte ainda muito. Espero fazer muita coisa por Belmonte. E eu peço para vocês que me seguem nas redes sociais que me apoiem quando for o assunto de ajudar as pessoas. Porque a minha intenção é de ajudar as pessoas. A minha intenção quando eu faço um trabalho social não é de me aparecer, porque eu não preciso disso. É para que mais pessoas vejam e mais pessoas se sensibilizem e ajude também. Então eu acatei muito bem quando as pessoas disseram: olha, cuidado com as fotos, porque quem está recebendo a cesta básica, para não expor as famílias. E o que é que eu pensei das últimas vezes? Não tiro mais foto com ninguém. Se tirar foto com alguém, eu boto um emoji, coloco uma coisa para tirar o rosto. Isso é acatar a sugestão das pessoas. Mas quando as pessoas falam em tom de crítica, em tom de que vai criticar, mas não faz nada também parecido, aí eu não vou aceitar. Então eu aceito crítica construtiva de quem já construiu alguma coisa. Não dá pra gente aceitar crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada. Então, logicamente, eu tenho meus mecanismos de defesa, tenho minhas falhas, mas eu estou aí à disposição. Ultimamente, tenho ficado à disposição das pessoas para o auxílio emergencial, tenho ficado à disposição das pessoas para fazer as doações de alimentos. Agora estou com uma campanha de arrecadação de leite para eu dar para as crianças em idade de creche. Isso não só depende de mim, mas é de todas as pessoas. O que eu faço é usar as influências que eu tenho na rede social para proliferar o bem. Lógico que eu tenho meu posicionamento político, tenho meu posicionamento ideológico, mas eu faço questão de deixar muito claro isso e faço questão de dizer também que eu não estou a fim de mudar esse posicionamento que foi construído ao longo dos últimos anos. Então, apesar de eu aceitar a opinião, de ouvir a opinião, eu só aceito se eu quiser. Porque Gaston Bachelard já dizia que a sua opinião, Gaston Bachelard, ele disse que a sua opinião não serve nem como sua própria moral provisória. Então você pode só dar sua opinião para quem quer que você seja, mas ela só vai fazer sentido se eu aceitar ou não. Mas eu estou sempre disposto a conversar. Agradeço a todos pelo carinho, estou à disposição, né? O que eu tenho é meu e é de todos vocês também. Então o que eu tiver tá para dividir para todo mundo. Então muito obrigado, Alex. Esse programa que eu acompanho desde o primeiro dia da primeira Verdade, edição. você Faço questão de vir todos Manda os bem. dias. Esse dia eu estava ocupado lá em Porto Seguro. Deu 5 horas, meu relógio já apitou, já botei lá como melhores amigos para chegar. Aí a pessoa que estava comigo falou: "Oxe, não vai terminar aqui não." Eu falei: "Depois, que agora tem live de Alex Ramos." E é um cara que teve uma ideia genial e que está levando informação de qualidade para vocês, sem nenhum viés ideológico. Isso aqui fica como exemplo para as outras mídias de Belmonte. Isso é fazer mídia, isso é ser uma imprensa. E esse é para esse tipo de imprensa Obrigado. que informa as pessoas que a gente precisa tirar o chapéu. Então, muito obrigado, Alex. Muito obrigado a todos. Um beijo para todo mundo, para os meus amigos. Tem muita gente assistindo, eu não posso nem citar nome, porque eu corro risco de esquecer as pessoas. Mas um beijo para todos vocês. E a gente se vê por aí. Estou à disposição de vocês. Neste momento eu dou por encerrada a nossa live. Quero dizer aí a meu amigo de Barrolândia, Jornal de Barrolândia, eu quero ir para Santa Maria Eterna, Não, eu quero ir para Barrolândia, eu quero ir para outros lugares, eu quero entrevistar o povo de Barrolândia aí. Se você é de Barrolândia, não importa se é lado A, se é lado B, se é azul, se é branco, se é umbanda, se é evangélico, quer falar na LWR, se tem pensamentos, se tem sua ideologia, eu preciso de você. Então quero sair da cidade, começar a entrevistar. Estamos melhorando a cada momento. Vandiele Magnavita diz: parabéns à democracia, linda. Jonatas, 2 feras nesta LWR. E Deus abençoe Moisés. Então neste momento eu agradeço a todos que estão sintonizados na nossa live. Quero agradecer neste momento você, internauta. 1h43. Mercadinho da Família, Elitnet, nossa patrocinadora, Crediário Barbosa e JR Abatedor. Sua mulher ficou zangada, vai lá, compra um franguinho e faz uma moral com ela. Dá um tchau aí, Moisés, pra... Tchau, galera. Muito obrigado. Audiência, como sempre, lá em cima, Moisés. Graças a Deus. Vem televisão aí, vem um canal de TV. Eu quero estar junto aqui, viu? Junto e misturado. Valeu, Alex. Valeu, galera.